pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live da Promob. Eu me chamo Ramon Miguel e hoje estou aqui para conversar com você sobre como podemos utilizar a ferramenta de desenho do Promob para realizar a gestão das lojas. Nós vamos falar aqui de alguns dos principais aspectos de uma gestão de lojas eficiente, independente do seu tamanho. E ainda vou mostrar para vocês uma nova ferramenta para acessar gratuitamente por dentro do Promob para te ajudar. Antes de começarmos, não esqueça de escrever aqui embaixo suas dúvidas para que o nosso pessoal possa ir respondendo, está bem? Vamos lá? Primeiro eu gostaria de comentar sobre a importância da gestão de lojas. Em poucas palavras, gestão de lojas é mapear, organizar e acompanhar os processos estabelecidos por vocês quando criaram essa loja. Só que diferente de apenas montar o processo e executar, a gente deve observar constantemente esse processo, pois ele precisa de controle e otimizações. Assim como um organismo vivo, ele passa por diversos setores, times e pessoas, por onde essa jornada que o cliente realiza por dentro da nossa loja vai passar. Todas as fatias desse processo são extremamente importantes, não há dúvidas. E hoje eu vou dar para vocês aqui as minhas 5 dicas de como otimizar a gestão de lojas, principalmente na parte comercial. Antes disso, deixa eu te explicar também qual que é essa novidade que o Promob está trazendo, tá? Essa novidade se chama 2020 Manager. Ela é uma ferramenta de gestão de carteira que não é só intuitiva, mas como também está totalmente incorporada ao Promob. Essa solução é perfeita se você quer desburocratizar o teu processo de venda e deixar ele ainda mais ágil para os teus colaboradores, tá? Ela é gratuita e se você ficar aqui até o final, você vai saber como você pode acessar e tirar os melhores benefícios que ela tem para te fornecer, tá bom? Sem perder mais tempo, então, vamos às minhas 5 dicas de como melhorar a gestão de lojas aí da sua loja, tá bom? Minha primeira dica, capriche na gestão de atendimento, tá? Um bom atendimento ele vai além de uma boa impressão. Às vezes, dependendo do produto, a gente sai de casa e nem está pensando em comprar, entra na loja para ver e quando aparece a oportunidade a gente sai com o produto na mão. Por que isso? Porque a gente participou de um excelente atendimento, não é? Cordialidade, know-how sobre o produto que está vendendo, manter o cliente engajado com novidades de projeto, fazer as perguntas certas para saber quais os verdadeiros desejos desse cliente. Isso faz um bom atendimento ser excelente. Desde um oi até você sair com todo o briefing do cliente pautado para você realizar o seu projeto com muito mais eficiência e ser muito mais efetivo no desenho do seu projeto. Ter um controle unificado sobre essas informações é primordial, uma boa gestão de lojas. E não tem jeito mais fácil de fazer isso do que por dentro do 2020 Manager. Eu vou te demonstrar agora como nós podemos, a partir de um projeto do Promob, criar essa negociação e usar ela como base do nosso atendimento, tá bom? Vamos começar então. Eu vou abrir aqui no meu Promob, com o cliente cadastrado e o projeto realizado. Eu vou clicar num botãozinho laranja ali em cima chamado negociar. Esse botão laranja vai nos levar até uma página da web, onde o 2020 Manager vai abrir e vai carregar todos os dados daquele cliente e daquela negociação, daquele projeto. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa negociação, mas antes eu quero te mostrar alguns benefícios referentes à gestão de atendimento, como por exemplo, editar o seu lead para qualificar ele e avaliar, sabe? Para a gente separar aqueles clientes indesejados que podem aparecer apenas para tomar o nosso tempo. Uma outra boa prática da gestão de atendimento é manter um relacionamento com o seu lead, para não cair no esquecimento. Para isso, a sugestão é que a gente crie apontamentos através do calendário, onde através de uma visão unificada, a gente pode ter acesso aos clientes que nos visitam, os colaboradores que irão receber clientes nas lojas, ou até irão sair num determinado horário para uma visita até a casa do cliente. Esse calendário de apontamento também pode ser vinculado ao nosso calendário externo, como um Gmail ou um Hotmail. Dessa forma, todo apontamento que eu criar ou for criado para mim dentro do 2020 Manager vai aparecer no meu smartphone, no meu Outlook, sempre me lembrando desses apontamentos e mapeando a minha semana dentro de um escopo que o gestor pode acompanhar. Já na tela de cadastro de clientes, a gente tem os gráficos por eficiência,
de colaborador, onde eu posso ver qual colaborador que cadastrou mais leads, que trouxe mais leads até a minha loja. E com os filtros disponíveis a gente pode validar por semana, por mês, por um determinado período. Além dessas informações dos colaboradores, a gente tem uma informação de clientes por cidade ou por região, onde eu posso ver aonde que a minha loja atua com mais efetividade. E também na tela inicial do 2020 Manager eu tenho a minha visão de todas as negociações da minha loja, assim como por situação, por responsável, valores. Fazer uma pesquisa para achar um determinado apontamento e negociação. Então, pessoal, é muito simples a gente conseguir mapear e gerir todas as negociações de todos os clientes que a gente tem cadastrado dentro da nossa base de dados. Um outro detalhe é que nossas plataformas aqui da Promob, elas utilizam um sistema unificado de cadastro de clientes. Ou seja, a gente não tem retrabalho na hora de pegar as informações de um cliente e cadastrar, por exemplo, em outro software. Cadastro uma vez só e esse cliente vale para todas as nossas ferramentas. E claro, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a LGPD. O processo que a gente acabou de observar faz que agora eu tenha um lugar só para controlar os meus clientes, ver os colaboradores mais ativos, acompanhar a agenda e monitorar todas as negociações em andamento. Interessante também é que o que eu acabei de demonstrar, ele não precisa de implantação. Da forma que vocês viram como eu criei uma negociação a partir do Promob, é a forma que vocês mesmos podem realizar hoje mesmo ali dentro do seu Promob, tá? Então, partindo aqui para a nossa dica número 2, agora, é a dica que eu dou. Calcule bem o preço do seu produto. Antes de abrir uma loja, provavelmente tu deve ter feito vários cálculos para saber qual que era tua margem, qual que era teu ponto de equilíbrio, quanto que seria o mínimo que você precisaria vender todo mês e uma meta desejada para você sair com um determinado lucro. Só que tem alguns outros gastos dentro de algumas negociações em específicos que podem ou não até serem expressivos para mitigar um pouco esse lucro que você já tinha previamente calculado. Exemplo disso é um frete para uma região muito longe, uma instalação de uma equipe a mais que tu terias que contratar, ou até mesmo um serviço de montagem extra que tu vai fazer para o cliente lá na hora da instalação. Pode ser que esses recursos eles não apareçam em todas as negociações e sim influenciem na tua margem. Tá? Para evitar que isso aconteça, ou que você tenha mesmo que mexer na tua margem apenas para aquela negociação em específico, eu vou te mostrar como a gente pode manipular um pouco esse preço de venda dentro da própria negociação que a gente acabou de criar no Manager, tá bom? Então, vamos lá para o 2020 Manager agora. Eu gosto de abrir essa negociação a partir direto do próprio Promob, onde eu tenho uma visão dos projetos que estão e dos projetos que não estão vinculados com uma determinada negociação, através daquele botãozinho laranja ali. Então, dessa forma, eu sei os projetos que estão e que não estão dentro do 2020 Manager, que já tem uma negociação cadastrada. Clicando para a gente abrir a negociação, a gente retorna à tela da negociação que a gente viu anteriormente, certo? Que além de a gente poder editar os dados do nosso cliente, a gente ainda pode mexer um pouco, né, nessa negociação e manipular um pouco esse determinado preço, tá bom? Eu vou aqui acessar o meu 2020 Manager agora. Vamos abrir aquela tela da negociação, onde a gente estava anteriormente. E a gente vai fazer algumas alterações no preço. Nesse nosso cenário, eu vou começar informando, por exemplo, um especificador. Tá? Eu consigo aqui validar, né, o meu ambiente que eu acabei de trazer, o valor que ele veio lá respeitando as margens do Promob, mas agora eu vou acrescer um determinado valor de, por exemplo, um arquiteto externo, né, que vai ter um benefício de 10% em relação à venda para esse cliente. Um outro detalhe também que eu posso alterar é na própria condição de pagamento. Então, de repente, quando eu cadastro uma condição de pagamento aqui dentro do próprio 2020 Manager, eu também posso ter acréscimos ou descontos baseados nessa condição. Então, no caso, eu já tenho o à vista cadastrado, eu vou cadastrar aqui uma condição em 3 vezes.
onde eu também posso ter uma determinada forma de pagamento e um determinado desconto que pode ser diferente daquela minha condição à vista. Dessa forma, eu consigo, numa mesma tela, validar todas as condições que eu passei para o meu cliente, para ele escolher qual a mais adequada, certo? Um outro exemplo que eu posso dar sobre manipulação de preço é incluindo uma própria operação especial. Essa operação especial ela é um pouco mais genérica, ela pode ser usada por qualquer motivo, seja por desconto ou seja por acréscimo. Vamos imaginar que eu não tenha na minha margem o acréscimo de instalação, eu posso simplesmente incluir uma operação especial aqui de acréscimo, tá bom? Todos esses valores que eu acabei de modificar vão refletir no preço final da minha negociação. Então, dessa forma, eu poupei o trabalho de alterar as minhas margens para essa negociação específica e incluir lá na negociação daquele cliente tudo que poderia manipular esse meu preço de venda final ou até mesmo acrescer o meu custo dessa venda. Uma bonificação, um acréscimo na última hora e até mesmo um desconto por específico ou especial por uma condição de pagamento promocional que tu tenhas. Agora, cabe a gente oferecer esse orçamento ao cliente para podermos começar a negociar melhor. Mas agora eu estou um pouco mais tranquilo que esse meu preço ele foi bem calculado e tudo foi observado dentro dos meus custos nessa negociação. E esse próximo processo que a gente vai realizar, referente à entrega de um orçamento e à própria negociação com o cliente, é o ponto da minha próxima dica, a dica número 3. Utilize a tecnologia para a gestão de documentos. Muito simples e eu acredito que todo mundo aqui vai implantar na sua gestão. A gente tem diversos cenários de como a gente pode entregar, por exemplo, um orçamento para o meu consumidor. Desde aquela loja que opta por não utilizar um orçamento padronizado, que simplesmente escreve um determinado valor num pedaço de papel, sem padronização, sem logotipo, sem uma própria identidade visual, não é? E tem também aquelas lojas onde utilizam um editor de documento para gerir um orçamento, onde elas precisam ficar a todo momento alterando as informações daquele mesmo documento. Então eu volto a ter a minha deficiência de botar os dados do cliente em 2 lugares, eu tenho que colocar na mão o preço do meu ambiente. Gente, tudo isso é desnecessário e é muito desgastante, não é? Porque no primeiro exemplo, onde eu simplesmente escrevo o preço num pedaço de papel, eu perco a minha identidade visual, a minha padronização, e isso mostra um pouco que a minha loja ela não está tão organizada, eu diria, tá? Já no nosso segundo exemplo, eu tenho uma burocracia e um retrabalho muito grande para o meu time e os meus colaboradores, porque eles têm que ficar repondo as informações dentro de um documento manualmente, tá? E aí, é claro, se o cliente acaba por alterar ou se o cliente acaba por solicitar uma outra condição de pagamento, lá vou eu fazer tudo isso de novo no documento. Mas agora eu quero te mostrar que por dentro do 2020 Manager, a gente pode alterar assim que a gente altera, né, o nosso preço, assim que a gente coloca o nosso preço como o preço desejado, a gente pode imprimir um orçamento com uma padronização, que tenha uma identidade visual e que seja ágil para eu fazer isso, certo? Vamos voltar lá para o 2020 Manager que eu vou te mostrar como que a gente faz. Por dentro do 2020 Manager, uma vez que eu tenha, né, esse preço desejado, eu posso simplesmente clicar no botão imprimir documento, que irá exibir na tela um documento de orçamento onde eu posso baixar em PDF ou imprimir ele, né? Esse documento é uma sugestão que a gente oferece para vocês, mas é claro, a configuração do orçamento é totalmente livre para você usar o modelo que achar mais adequado. Você pode ter o seu próprio documento e importá-lo aqui para dentro do sistema que a gente usa o documento próprio da sua loja. Além do documento, quando a gente marca essa negociação como ganha, a gente está dizendo para o sistema que a gente vai celebrar o contrato, que também é um documento customizado aqui dentro. Então a gente sugere uma documentação aqui, caso você ainda não tenha um contrato mais definido, e assim a gente pode imprimir um documento padrão para o nosso cliente, tá? Esse documento de contrato
ele também é livre para customização. Então você também pode usar o documento que você utiliza hoje em dia sem problema nenhum. Ele é bem fácil, bem simples de configurar, tá bom? E a importância disso é realmente manter uma padronização, ter uma identidade visual disponível na sua loja para que o cliente veja o logotipo, saiba que a sua loja é séria, mantenha uma seriedade. E outra, deixa que a ferramenta de gestão organize e armazene os documentos que forem impressos. Todos os documentos que são utilizados nas negociações, eles ficam armazenados dentro do sistema e indo através do cadastro do cliente, a gente pode localizar esses documentos sem dificuldades, tá bom? E claro, o outro detalhe, a gente oferece, né, as sugestões de orçamento e contrato quando você começa a utilizar essa ferramenta, mas não precisa fazer nenhuma configuração, certo? Mas se você tiver um documento, um modelinho que hoje você utiliza na loja, você pode importar para dentro do sistema, que não tem problema nenhum, tá bom? Minha próxima dica, dica número 4, pessoal, é essa: foco na conferência. Aonde a gente não perde, a gente já ganha, tá? A conferência do projeto ou a revisão faz parte do processo de toda loja que quer minimizar os erros e garantir o lucro daquela venda, tá? Para não trazer surpresinha de erro de projeto ou até mesmo uma assistência técnica pós-montagem que tem que solicitar. A minha dica aqui é o seguinte: invista em conferência, tá? Porque a conferência ela vai evitar que a gente tenha gastos inoportunos ou gastos pontuais sobre um determinado erro de projeto ou sobre uma falta de revisão em cima desse projeto final, tá? E tem um outro detalhe. Por dentro do 2020 Manager, além da gente fazer a conferência e atualizar a listagem de itens que a gente vai solicitar para o nosso fabricante, a gente tem a possibilidade de enviar essa listagem de itens e essa ordem de compra por dentro do próprio 2020 Manager, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui bem rapidinho como que a gente faz isso, o envio, né, dessa informação por dentro do próprio 2020. Vem comigo, ó. Quando eu estou dentro do próprio 2020 Manager, com o projeto agora revisado, eu posso atualizar novamente clicando naquele botão laranja que vocês viram, tá? Quando a gente faz isso, a gente atualiza a listagem de peças que o meu projeto tinha. E agora, mantendo, claro, o valor final, né, dessa negociação. E agora, claro, eu posso ir naquele botãozinho onde antes tinha o PDF para eu realizar a compra desses ambientes. Ao clicar nesse botão, são geradas ordens de compra e os itens são registrados como pedido final. Então, vale lembrar que depois dessa geração de ordem de compra, qualquer alteração que eu fizer no projeto não vai refletir nessa listagem de itens. Outro detalhe é que eu posso clicar no botãozinho e-mail da minha ordem de compra e enviar um e-mail, mudando o assunto, o corpo e o e-mail que vai receber essa ordem. Junto desse e-mail vai a listagem .xml, que é hoje o arquivo mais utilizado pelos nossos fornecedores, e também vai a relação de itens num PDF, que seria a nossa ordem de compra, tá? Então essa conferência ela é muito importante de ser feita, trazendo ela para dentro do 2020. Você tem uma listagem de peças atualizadas, então garantindo que você não envie arquivos não atualizados para o teu fornecedor, tá? E vocês viram quão fácil que é. Eu não preciso gerar arquivo na mão, não preciso exportar nenhum arquivo, gerar nenhum arquivo manualmente. O sistema ele vai fazer isso para mim, vai separar por fornecedor, o que cada fornecedor deve receber dentro dessa listagem .xml, vai separar as ordens de compra por fornecedor, por ambiente, e tudo que eu tenho que fazer é clicar no botãozinho e-mail para enviar esse e-mail, tá? Quinta e última dica, pessoal, essa daqui é bacana também. Utilize essa solução integrada do 2020 Manager, tá? Aqui eu posso dar diversos benefícios de por que você deve utilizar essa ferramenta, mas por cima
Ela é uma ferramenta, de novo, gratuita, ela é totalmente incorporada ao Promob. Você tem uma visão unificada das suas negociações e clientes, independente do Promob utilizado, tá? Você pode ser multimarcas, você pode ser uma loja exclusiva, tudo vai estar centralizado na mesma ferramenta. Orçamentos e contratos com layout personalizado e também controle de descontos nas negociações e o envio da ordem de compra por fornecedor, tá? Pessoal, a gente tem que utilizar os melhores recursos que a gente tem à disposição para aumentar a produtividade nas vendas, tá? E usando o 2020 Manager junto com o Promob e pondo em prática essas 5 dicas que eu dei, eu tenho certeza que vocês vão aumentar essa produtividade e muito, tá? Para vocês que querem aprender um pouco mais sobre essa ferramenta, eu convido vocês a ver o vídeo de demonstração que o pessoal vai colocar aqui nos comentários, o link. E também convido vocês a acessarem o próprio site da Promob, que lá vai ter a opção do 2020 Manager e a gente tem umas informações mais detalhadas lá, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer o tempo que vocês passaram aqui comigo. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam aqui no chat. Esse feedback ele é importante para mim, ele é importante para nós, para que a gente possa trazer outros conteúdos e melhorar a nossa qualidade nos conteúdos apresentados, tá bom? Fiquem de olho nas redes sociais da Promob, que logo mais nós teremos outras novidades. Tenham todos um excelente dia e umas ótimas vendas.